Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é Mirielle Ribeiro. Vamos dar continuidade à História do Brasil, parte 4, falando um pouco sobre colonização brasileira. Mas antes disso, é interessante a gente sanar as possíveis nebulosidades que tenham ficado na parte 3, quando falamos de tratados entre a Espanha e Portugal e período pré-colonial. Bom, como a gente viu principalmente dentro dos tratados, conseguimos observar que a Espanha começa a fazer a sua expansão marítima logo após a expulsão dos mouros e sua centralização política, e faz isso baseado na ideia de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo esse que acreditava que conseguiria chegar às Índias por uma outra rota, crente na circunnavegação. Outra rota porque, como a gente consegue ver nas outras aulas, não se poderia utilizar o mar Mediterrâneo para chegar às Índias, porque já era um monopólio de Gênova e Veneza. Também não se poderia utilizar a rota de Portugal pelo Atlântico Sul fazendo o périplo africano, porque já era uma rota de Portugal. Então, descobrindo uma nova rota, eles acreditavam que a circunnavegação seria até rima, né? A solução. Enfim, em sua viagem, Cristóvão Colombo ele calcula o diâmetro da Terra errado e chega à América Central. E logo de cara ele encontra ouro. E isso faz com que a Espanha acabasse por esquecer o comércio das especiarias e não avançar tanto nele, porque o ouro era bem mais lucrativo. Então a gente conseguiu ver que com a descoberta de territórios pela Espanha, teve-se a necessidade de dividir o mundo para tanto Espanha como Portugal manter as suas conquistas, sendo que cada um reconhecesse as conquistas do outro através de tratados. E aí a gente viu que teve diversos tratados e depois deles, principalmente do Tratado de Saragoça, a gente fica com essa divisão de mundo entre Portugal e Espanha, mais ou menos nessa estrutura que a gente consegue ver nesse slide e conseguiu ver na parte passada. Também falamos um pouco sobre o período pré-colonial, como eu já citei, os primeiros anos os primeiros 30 anos que Portugal não deu tanta atenção para o Brasil, porque justamente não descobriu ouro, que seria, no caso, mais lucrativo do que as especiarias, que era o foco deles no momento. Bom, mas eles queriam ter o máximo de rentabilidade do Brasil sem ter tantos gastos. Só que a colonização, no momento, ela não era necessária, justamente porque não encontraram nada de valor, valor que gere mais lucro do que as especiarias. Então, seria interessante somente desfrutar da atividade econômica do pau-brasil, que no momento parecia ser o que seria mais lucrativo do território. E também seria uma forma de poder ocupar a região de forma bem distante, porque era uma forma somente de poder tirar vantagem do território, dizer que estava por ali, que aquelas terras eram portuguesas de certa forma, mas ao mesmo tempo não colonizá-lo, porque tinha outra rota que seria bem mais interessante de explorar economicamente e lucrativamente. Só que o que gera essa necessidade? Bom, essa necessidade de colonização ela ocorre mais pela necessidade do que pela oportunidade, do que pelo querer português. Bom, a primeira motivação seria a pirataria francesa, principalmente os corsários franceses. Havia muita a chegada dos franceses no território para piratear pau-brasil. E isso não era interessante para a coroa porque eram invasões estrangeiras ocorrendo em território português. Outro fator também que motivou a colonização foi a crise do comércio das especiarias. A gente
começou a ver que ele ficou muito dispendioso, porque as embarcações eram caras e frágeis, os gastos com a proteção com os fortes e com a tripulação também eram gigantescos. Outro fator também era justamente a cobiça pelo ouro e prata e um pouco de inveja, porque a Espanha faz a sua expansão tardiamente, a sua expansão marítima, e encontra ouro de cara. Então, esse foi outro fator. Eles ainda tinham esperança de encontrar ouro no território brasileiro. E o último foi a crise econômica que foi ocasionada pela má gestão portuguesa. Bom, dentre as expedições que a gente viu na aula passada, que foram as de reconhecimento do território e a outra expedição guarda-costas, a gente teve digamos, a última expedição, que é a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza em 1532. Quando ele chega ao Brasil, ele funda a vila de São Vicente, ele funda essa vila e inicia uma plantação de cana-de-açúcar, sendo a cana-de-açúcar escolhida nesse momento para se colonizar e ter uma atividade econômica no território, porque ela era uma especiaria bastante lucrativa na época. E também construiu o primeiro engenho, trazendo as primeiras cabeças de gado, só que não incentivou uma pecuária nesse momento, e sim para o transporte da cana. Porém, acontece que uma expedição colonizadora não era o suficiente. Então, o rei de Portugal o avisa sobre isso e divide em 1534 as terras em capitanias hereditárias, 14 capitanias hereditárias e 15 lotes de terra. Bom, essas capitanias hereditárias, de acordo com o rei, seriam capitães donatários, que receberiam a escritura, por assim dizer, daquelas terras através de uma carta de doação. Também receberiam os direitos daquela terra e os deveres que eles deveriam exercer pela carta foral. Dentre os direitos, a gente consegue ver que era de fundar vilas, conceder sesmarias, lotes de terra que fossem para produção de cana, cobrar impostos, escravizar ameríndios e ter as redízimas, que era 10% de tudo aquilo que fosse de tributação que fosse levado para o rei, 10% era pago para o capitão donatário. Bom, e na questão de concessão de sesmarias, eu acabei de falar que era justamente lotes de terra para se plantar. Só que ocorre que historiadores dizem que esse é o primeiro indício, é o começo dos grandes latifúndios, seriam essas concessões de sesmarias, tá ok? Bom, e os deveres? Pagar os impostos, povoar a terra, porque era preciso colonizar, protegê-la também, manter a fé católica, daí a gente consegue ver o padroado forte, e formar as milícias. Os capitães donatários, eles eram, na verdade os capitães não, as capitanias hereditárias, elas eram pessoais, ou seja, eram do próprio capitão donatário, eram intransferíveis, o capitão donatário não poderia dar a uma outra pessoa que não fosse de forma hereditária, como a gente consegue ver na última característica, que ela era hereditária, passava-se de pai para filho, e inalienáveis, ou seja, não poderia, o capitão donatário não poderia vender a terra para quem bem entendesse. Se ele quisesse desfazer da terra, ele poderia vendê-la para a coroa, mas não para um outro. Apesar disso, os capitães donatários eram apenas possuidores da terra, ou seja, dentre todos esses direitos e deveres e todas essas possibilidades, eles não eram os donos da terra, eles apenas possuíam aquele território. Acontece que esse sistema não funciona. Esse sistema ele acaba se tornando falho por diversos fatores. Dentre eles seria a descentralização política,
porque as capitanias hereditárias elas eram independentes de si, elas não se subordinavam a outras capitanias, elas se subordinavam apenas ao governo português. Então havia uma descentralização. Outro fator seria a grande expansão territorial. A gente consegue ver que os territórios eles são grandes e isso gera uma distância entre a colônia e Portugal. Consequentemente também gera uma distância de comunicação entre a própria uma capitania e outra capitania, mesmo que esteja ao seu lado. Outro fator seria a ausência de terras férteis para o plantio da cana-de-açúcar, que ocorre em várias capitanias. A falta de recursos dos donatários, porque muitos eles faliram durante o período que se estendia entre o plantio das mudas e a primeira colheita. Os ataques dos índios e dos corsários também é um fator crítico. A difícil comunicação, como eu falei, entre as capitanias, mas o fator seria por conta das precariedades do meio de transporte, comunicação mesmo. A má administração e a falta de interesse dos capitães donatários, ou seja, o desdém. Só que a gente consegue ver que os fatores mais críticos que levam as capitanias hereditárias a ser um sistema falho seria a falta de capital dos donatários, falta de recursos e a descentralização política. Cada capitania era independente. Então, Portugal pensa, diante desse sistema falho, que somente Pernambuco e São Vicente prosperam justamente porque tinham uma situação um pouco menos um pouco mais amigável com os indígenas, não que não fosse totalmente amigável, mas um pouco mais amigável com os indígenas, e também porque tinham contatos com a coroa e conseguiam receber recursos que outros territórios, outras capitanias não conseguiam possuir. Elas duas foram as únicas que prosperaram. Então, Portugal pensa como seria melhor, como melhorar essa administração e ter uma garantia de que esse sistema não fosse mais tão falho. Ocorre que por conta disso, tem-se a criação das câmaras municipais, que nela se concentravam os homens bons. Os homens bons da época eram os homens da elite daquele território. Homens brancos que tinham engenhos, que plantavam cana, né? Tinham escravos para plantar cana. E nessas câmaras municipais, essas câmaras municipais elas tinham diversas atribuições. Por exemplo, uma delas era fiscalizar o comércio local, criar leis, preservar e manter limpos os bens públicos e fazer a gestão dos recursos públicos, tanto entradas e os gastos. Ou seja, essas câmaras municipais, apesar de atender os interesses a priori, deverem aplicar os interesses da coroa, elas começam a atender seus próprios interesses acima dos interesses da própria coroa. Bom, ocorre que para melhorar ainda mais esse sistema falho, eles criam o governo geral em 1548 e ele vai até 1808 com a chegada da família real. Esse governo geral ele é um sistema de governo geral que centraliza o poder na mão de um único governador geral a priori, porque a gente vai ver que as regiões posteriormente vão ser divididas. Mas enfim, e o documento que dá o que ordena, o governador geral vir para as terras seria o Regimento Castanheira, ou pode ser chamado também de Regimento Tomé de Souza, também podendo ser chamado de Regimento Almerim. Bom, os nonatários agora, com o governo geral, eles seriam subordinados a esse governador.
Em outras palavras, a gente consegue ver que haverá uma perda de autoridade dos donatários, e isso gera uma dificuldade dos próximos governadores gerais de impor certa autoridade. Esse governador geral também, ele traz diversas outros funcionários consigo, né? Por exemplo, o provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor, que estaria subordinado ao governo geral. O provedor-mor, ele seria o cara que cobrava impostos. O ouvidor-mor, ele seria aquele cara encarregado da justiça, e o capitão-mor, o encarregado da defesa. Como falei, ambos, tanto esses funcionários quanto os capitães donatários, seriam subordinados ao governador geral. E o primeiro governador geral seria Tomé de Souza. Apesar de ter sido atribuídas as capitanias hereditárias em 1548, Tomé de Souza chega ao Brasil em 1549. E ele traz os primeiros jesuítas para a região, e junto com os jesuítas, muito conhecido, Manuel da Nóbrega. Ele também tem a atribuição de fundar uma capital, de comprar uma terra do seu capitão donatário e fundar uma capital que foi Salvador. Salvador é escolhida para ser a capital do Brasil a priori, porque ela fica situada nesse momento, digamos, no meio do território português, do meio da colônia portuguesa, e teria uma facilidade de comunicação tanto do norte como do sul, porque estaria no centro deles, digamos assim. E também somos elevados a bispado, tendo o primeiro bispo, Pero Fernandes Sardinha. Também foi fundado o Colégio de Salvador, e aqui a gente consegue ver o primeiro incentivo à pecuária, as primeiras cabeças de gado que são trazidas para se ter o incentivo da pecuária na região. O segundo governo, e esse foi o mais conturbado, é o de Duarte da Costa, tendo como o único fator positivo a chegada de José de Anchieta e outros jesuítas. José de Anchieta, quando chega, junto com Manuel da Nóbrega, fundam o Colégio de São Paulo, que futuramente acaba virando a cidade de São Paulo. Só que daí as coisas começam a desandar, porque em 1555 os franceses invadem a Baía de Guanabara e fundam a França Antártica, uma colônia da França. Outro fator negativo é que, por falta de mão de obra para a plantação da cana-de-açúcar, ocorre a escravização indígena. E não se engane, toda vez que tiver uma escravização indígena, há um conflito com os jesuítas. Porque os jesuítas, eles chegam ao território brasileiro justamente para catequizar o indígena. E esses ideais de catequização, eles surgem por conta da reforma protestante. E a sua resposta, a resposta católica para a reforma protestante era contra a reforma. Então, para garantir a expansão da fé católica no mundo, porque eles estavam perdendo muitos fiéis, eles chegavam no Novo Mundo e catequizavam os indígenas. Outro fator negativo no governo de Duarte da Costa é a morte de Pero Fernandes Sardinha, porque ele quando os jesuítas entram em conflito com os colonos por conta da escravização indígena, o bispo Sardinha, ele vai tem a ideia de ir a Portugal conversar com o rei sobre isso, e acaba que o seu navio naufraga em Alagoas, e os indígenas acabam fazendo uma prática antropofágica com ele, e ele acaba morrendo. Os indígenas da tribo dos Caetés, que eram bem hostis. Bom, o próximo governo seria o de Mendes Sá, de 1558 a 1572, um dos mais duradouros. E
Também, uma parte porque ele era um bom administrador e também porque ele começa a priori solucionar os conflitos com os jesuítas através da guerra justa. Ou seja, os indígenas eles só iriam ser escravizados aqueles que fossem rebeldes e que não quisessem assumir a religião católica. Outro fator também que corroborou com uma boa gestão de Mendes Sá foi a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá para expulsar os franceses da França Antártica. E também o aumento das missões jesuítas. Bom, ocorre que depois da morte de Mendes Sá, ele o governo português ele decide separar, para uma melhor gestão, separar a colônia portuguesa brasileira em dois governos. E isso quem decide o rei Sebastião de Portugal. Dividir em governo do norte e em governo do sul. O governo do norte tendo a capital em Salvador e o governo do sul tendo a capital no Rio de Janeiro. Só que o que acontece? É interessante entender o contexto das capitanias hereditárias que começam em 1534 e vão até 1759. Porque dentro disso a gente consegue ver que em 1580 há o fim da dinastia de Avis, a segunda dinastia portuguesa. O que ocorre? Dom Manuel, ele, digamos, foi o penúltimo rei, digamos assim, de Portugal. O penúltimo não, o antepenúltimo. E ele teve os Dom João III, Isabel, Henrique, Luís e Duarte. Ocorre que quem o sucede seria Dom João III. Porém, acaba que ele teve um filho, que é Dom João Manuel, e ele governa por tanto tempo que acaba que ele morre e o seu filho morre. Ou seja, quem sucede Dom João III era o seu neto, Dom Sebastião, bisneto de Dom Manuel. Beleza. Só que ocorre que, como eu falei, ocorre que como Dom Manuel morre, Dom João morre, Dom João III morre e Dom João Manuel também morre, deixando Dom Sebastião como herdeiro, ele tem uma triste decisão, que seria batalhar na Batalha de Alcácer Quibir e lutar contra os mouros numa cruzada. E a princípio a morte dele é colocada em dúvida porque ele desaparece, o rei desaparece em campo de batalha e o seu corpo ele não chega a ser encontrado. Então o desaparecimento de Dom Sebastião gera um mito do sebastianismo. E os portugueses acabam não aceitando a morte e acaba que durante séculos as pessoas acreditam que um dia Dom Sebastião iria regressar para salvar Portugal. Ocorre que Belchior do Amaral, que era um cara que tinha participado da Batalha de Alcácer Quibir, surge em Portugal e afirma que ele próprio teria sepultado os restos mortais do rei. Por conta disso, o trono é entregue ao último membro da família de Avis, que seria o cardeal Dom Henrique. Ou seja, ele pede a autorização do Papa para ser tanto rei de Portugal como cardeal. Só que, bastante idoso, Dom Henrique governa pouco tempo e morre em seguida. Com a sua morte, aí sim a gente consegue ver que termina a dinastia de Avis. Só que o trono começa a vagar novamente e surgem os pretendentes, que seria Filipe II, Dom Antônio e Dona Catarina de Bragança. Dom Antônio, prior do Crato, Dona Catarina de Bragança, uma duquesa. E Filipe II, ele já era rei da Espanha.
Todos eles eram netos de Dom Manuel I e possuíam direitos iguais sobre o trono lusitano, como a gente consegue analisar na pequena árvore genealógica aí. Só que o que acontece? Havia um enorme interesse por esse trono, porque quem o recebesse ia ficar com todas as colônias portuguesas, inclusive as americanas, que eram as maiores produtoras de açúcar da época. Ocorre que em 1580 encerra-se essa disputa quando Filipe II, que é o rei da Espanha, ele ataca Portugal frente a o numeroso exército de Dom Antônio e destrona ele, que havia se proclamado o rei de Portugal. E com isso a gente consegue ver o contexto da época de uma terceira dinastia, a dinastia filipina, e uma união ibérica. Com isso, dentro dessa união ibérica, o Brasil, que a priori, como a gente consegue ver nesse slide aqui, tinha se colocado em 2 governos com Dom Sebastião, governo do Norte e governo do Sul, posteriormente unifica os governos. Mas, com a chegada de Dom Felipe, ele divide novamente o Brasil em 2 governos, só com uma diferença. Ele unifica os territórios espanhóis com os territórios portugueses, chamando o território do norte, antigo território do norte, de Estado do Grão-Pará e Maranhão, que servia para assegurar a posse espanhola e a promover o desenvolvimento da região. E o estado que a maior parte do território era brasileiro é o estado do Brasil. Ele tem a ideia de anexar as demais capitanias ao território espanhol. Bom, ocorre que com a Guerra da Restauração, temos a quarta dinastia, que é a de Bragança. E em 1640, com isso, o fim da União Ibérica. Só que isso gera diversas consequências. A primeira delas seria a perda das colônias do Oriente, as consequências para Portugal, tá ok? A perda das colônias do Oriente. Portugal tinha feito diversos inimigos por conta da Espanha ter esses inimigos. A gente vai ver posteriormente que a Holanda, que era uma parceira de Portugal a priori, acaba virando sua inimiga e acaba perdendo terras no Oriente para um país que era seu parceiro. Não só a Holanda, também como a França e a Inglaterra acabaram tendo inimizades com Portugal por estar em União Ibérica e a Espanha já ter essas inimizades com esses países. Ocorre também que Portugal perde as feitorias que foram feitas no Périplo Africano na África. A gente também passa por diversas invasões estrangeiras e a gente vai ver posteriormente algumas delas. E, como eu falei, perdemos parcerias, porque a Holanda era uma parceira do açúcar, porque ela tanto transportava ele como refinava, fazia a venda e dividia os lucros com Portugal. E agora também tinha uma concorrência também com a atividade econômica do açúcar da Holanda também. E a gente vai conseguir ver posteriormente que ela, além de refinar e distribuir, vai começar a produzir açúcar, porque começa a ter experiências em território brasileiro de plantação de cana. O fato é que Portugal, diante desse contexto de saída da União Ibérica, estava enfraquecida. E as medidas para superar essas consequências, através da colônia, a primeira foi tomada, que era o governo geral. Era uma forma de centralizar o poder e tirar a descentralização das capitanias hereditárias que os donatários tinham. E outra medida é que ocorre em 1642, que é os juízes de fora
dentro das câmaras municipais. As câmaras municipais, a gente conseguiu ver que elas estavam começando a atender as necessidades da sua própria região do que as necessidades da coroa. E isso começa a mudar quando chegam os juízes de fora. E a ideia era justamente, tanto os juízes de fora nas câmaras municipais como o governo geral, era tentar superar as consequências de enfraquecimento de Portugal através dessas colônias. Sugar o máximo de riquezas que eles pudessem tirar para superar e erguer novamente o governo português. Bom, a gente fica por aqui. Agradeço muito. Se você gostou, deixa o like. Como eu já falei e vou falar novamente, aqui é somente um resumo para você poder pegar um pouco mais as partes principais. Tô com as referências na tela. Aconselho muito dar uma olhada nas aulas do YouTube, são aulas muito boas. E é isso aí. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau.